alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a Revista das Lições Bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos que nós colocamos no portal Escola Dominical a respeito da lição, 6 textos, e inclusive o de nossa autoria, cujos slides são o roteiro para esta exposição. Nós não repetimos aqui o texto da revista, porque a revista, os irmãos já têm conhecimento dela pela leitura da revista, pelo livro de apoio, até mesmo pela videoaula do comentarista desse trimestre. Então, nós não estamos aqui para repetir a revista, mas sim estamos para dar subsídios complementares aos irmãos. É este o propósito do portal Escola Dominical, para enriquecer a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se não tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Nós não respondemos as questões nos comentários das redes sociais. Também, durante a semana, nós publicamos breves comentários em áudio das leituras diárias, os textos sugeridos pela revista para a meditação durante a semana. O irmão terá um momento devocional e angariará informações para a lição da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo, o irmão é nosso convidado para estar presente. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Só que a reunião ainda é realizada no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe, 273, no bairro do Belenzinho. Mas a Escola Bíblica Dominical só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a Palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2022, nós estamos estudando o tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes da Silva, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Tiriricau, em São Luís, capital do estado do Maranhão. E hoje, na continuidade deste segundo bloco do trimestre, quando nós estamos vendo Jesus comparando a lei do reino de Deus com a lei de Moisés, hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Não retribua pelos padrões humanos. Aqui, agora, Jesus está ainda fazendo a comparação com a lei do reino de Deus com a lei de Moisés, e ele vai falar agora sobre a chamada lei de Talião. O que é isso, irmão Caramuru? Lei de Talião. A lei de Talião é a famosa passagem bíblica, olho por olho, dente por dente. Talião vem da palavra talis, em latim, a língua dos romanos. Talis qualis, ou seja, assim como é a ofensa, assim é o castigo. Tal a ofensa, tal o castigo. Qual o castigo? Ou seja, é o que nós vemos claramente na lei de Moisés, no livro do Êxodo, no capítulo 21, versículo 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe
por golpe. Ou seja, alguém tirou a mão da pessoa, tirem a mão dela. Alguém matou a pessoa, morra. Alguém quebrou o dente da pessoa, quebrem o dente dela. O mesmo dente que ela quebrou lá, quebre aqui. Essa é a chamada lei de Talião, que está prevista aqui, como nós lemos, em Êxodo, capítulo 21, versículos 24 a 25. Aliás, 24 e 25. Que já era previsto, por exemplo, no Código de Hammurabi. Código de Hammurabi, que foi a lei que Abraão seguiu, porque era a lei lá de Ur dos Caldeus, é o código mais antigo que se tem conhecimento, código legal mais antigo que se tem conhecimento. Também existem alguns dispositivos ali que disciplinam a lei de Talião. Então, a lei de Talião é esta lei. Assim como a ofensa, assim como o castigo. Parece ser algo extremamente correto e justo. Muitos defendem isso. Isso ainda está, de certa maneira, ainda prevalece na legislação islâmica, a chamada Sharia, que é a lei muçulmana, e é o que nós temos aqui. Mas o título da nossa lição diz: não retribua pelos padrões humanos. Ou seja, essa ideia do dente por dente, olho por olho, é muito correta para quem entende que nós estamos... parece muito correta aos olhos humanos, ao raciocínio humano. O mal que a pessoa fez deve sofrê-lo. Nada mais justo do que isso. Mas o título da nossa lição diz que já não é este o ensino de Jesus no Sermão do Monte. Não retribua pelos padrões humanos. E veja que a foto que está na nossa revista é de um homem que está, assim, visivelmente abalado, constrangido, né? Com as mãos assim, fechadas, né? É alguém que está fechado à conciliação, fechado ao acordo, alguém que está ofendido. E uma mulher procura abraçá-lo, procura tirá-lo desta dureza. É exatamente esse o princípio que Jesus vai nos ensinar. Tirar a dureza, tirar a vingança do coração do homem. Mas está na lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Foi Deus quem mandou Moisés escrever isto. Como é que Jesus pode mudar isso? Como é que haverá injustiça? Vamos ver o ensino de Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 38. Mais uma vez, Jesus traz a lei de Moisés. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Como eu disse para os irmãos, isso está escrito lá em Êxodo, capítulo 21, versículos 24 e 25. Em Levítico 24 e 20, nós temos também este dispositivo. Quebradura por quebradura. Aliás, vamos ler o versículo 19. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Então, os irmãos vejam que Levítico repete esse princípio. E depois, em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21.
nós temos o seguinte: o teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, os irmãos vejam que, por 3 vezes na lei de Moisés, nós temos esse princípio: olho por olho, dente por dente, a chamada lei de talião. Mas o que diz Jesus? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Jesus aqui, como legislador, ele mais uma vez discrepa do pensamento vigente. A lei de talião é retirada. E Jesus diz: não resistais ao mal. Para que nós entendamos esta guinada de Jesus, nós precisamos voltar ao início da história da humanidade. Quando nós falamos a respeito da aplicação da justiça. Porque o que está em jogo aqui é a aplicação da justiça. A lei de Moisés manda que se repare o dano com um dano de igual forma. E aí nós entramos na questão de quem deve aplicar a justiça. No início da história da humanidade, nós encontramos uma certa falta de organização social. Não havia quem reprimisse o mal. A Bíblia até diz que a terra se encheu de violência. Nos dias antediluvianos, parece-nos que havia uma desordem em termos de aplicação de justiça. Não havia um órgão para aplicar a justiça. Veja que quando Caim mata Abel, o sangue de Abel clama, Caim fica preocupado dizendo que qualquer que me achar me matará. Aí Deus coloca um sinal em Caim para que ele não mate. Mas logo em seguida nós vamos ver na civilização caimita uma desorganização total. Lameque, ele diz que matou um homem porque o feriu e um jovem por ter pisado, por o ter pisado. Essa é a expressão de Lameque, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Maleque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. E aqui nós vamos ver, então, a malignidade do homem. Veja que Lameque foi ferido e ele matou a pessoa. Depois, um jovem o pisou e ele também matou a pessoa. Então, aqui nós vemos que não havia um órgão que aplicasse justiça e Lameque, ele mesmo fez justiça com as próprias mãos. Ele se vingou. E, ao se vingar, ele ultrapassou os limites. O cidadão o feriu, ele o matou. O outro pisou nele, ele também matou o cidadão. Então, os irmãos já vejam que a vingança humana, ela não tem limites. A pessoa, movida pelo ódio, pela violência, pela raiva, ela quer a eliminação do outro. E
Lameque, depois de ter matado essas duas pessoas, ainda faz uma lei para si. Ele diz assim, Gênesis 4:24, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Ele transforma o sinal de Deus de proteção a Caim em vingança. E diz que ele vai se vingar mais ainda, 70 vezes 7. Essa é a índole humana. O homem egoísta, individualista, que se coloca no lugar de Deus, soberbo, vive independente de Deus. A civilização de Caim era uma civilização que deu as costas para Deus. Caim saiu da presença de Deus e construiu toda uma civilização alheia a Deus. Era um mundo violento, um mundo de vingança. E isso se disseminou, inclusive, entre a descendência de Sete. É o que nós vemos lá em Gênesis capítulo 6. Em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E o versículo 11 diz, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Veja, era a época dos homens valentes, valentes como Lameque, que faziam justiça pelas próprias mãos. E a terra se encheu de violência. Deus destruiu esta geração com o dilúvio. Quando Noé sai da arca, Deus, para pôr ordem, uma razoável ordem nas coisas, ele determina o governo humano. O governo humano foi algo que Deus criou para que o homem pusesse ordem na casa, para que aplicasse justiça. Veja lá Gênesis capítulo 9, versículo 5. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo homem o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão. De cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Deus criou o governo humano, constituiu as autoridades para que não houvesse mais a desordem e a anarquia de antes do dilúvio. É o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, Deus criou a autoridade para que ela louvasse, elogiasse, beneficiasse quem fizesse o bem e castigasse quem fizesse o mal. Então, Deus criou o governo humano para aplicar a justiça, para vingar, para castigar o que faz o mal. É por isso que nós vamos ver, a partir daqui, pessoas reinando, pessoas governando. É o que nós vemos lá em Gênesis, capítulo
10. Nesse capítulo 10, isso mesmo. Versículo 9. Vamos ver os versículos 8 e 9. E Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do reino, diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, nas terras de Siná. Então já estava reinando. Nimrod, que era bisneto de Noé, reinava sobre toda aquela comunidade, sobre todo aquele povo. Havia um governo para castigar os que fazem o mal e louvar os que fazem o bem. Este governo, porém, se rebelou contra Deus. Nimrod, ele se rebela contra Deus. E ao se rebelar contra Deus, ele simplesmente se distancia de Deus. Dizem os estudiosos que com Nimrod começa a idolatria, ele se faz um deus. Seria ele até o deus Marduk dos babilônios. Mas foi estabelecido um governo para cessar o mal, para vingar, castigar o que fazia o mal. E nós temos aí, como eu disse, justamente ali na Mesopotâmia, né, o código mais antigo que se conhece, que é o Código de Hammurabi. E o Código de Hammurabi tinha alguns dispositivos que estabeleciam a lei de Talião, que procuravam equiparar, dar uma proporção entre o mal praticado e o castigo. Então, havia alguns dispositivos do Código de Hammurabi que estabeleciam esta proporção. Esta proporção será trazida, como nós vimos, na lei de Moisés. Como nós já lemos aqui em Êxodo 21, 23 a 25, e Levítico e Deuteronômio, nós vemos a lei do talião. Né? A lei de talião, ela é um avanço em relação à malignidade do homem. Os irmãos viram Lameque, ele foi ferido e matou. Ele foi pisado e matou. Sem o governo, o homem tende a exagerar na punição do próximo. Ele se acha no direito, ele é individualista, ele é egoísta. O homem quer viver independente de Deus, ele se faz de Deus. Foi a mentira que o diabo contou para ele: sereis iguais a Deus, sabendo o bem e o mal. Então, o homem no pecado, na sua malignidade, ele se acha o critério do bem e do mal. Ora, bem é aquilo que lhe favorece. Mal é aquele que o desfavorece. E como Lameque, ele mata tantos quantos ele pode e que não estão de acordo com seus interesses e as suas vantagens. Essa é a justiça humana. A vingança é a prevalência do eu. Eu tenho razão, porque eu sou o bem. O resto não presta, é o mal. Tem de ser eliminado, tem de ser retirado da existência, porque é contra a minha vontade. Esse é o padrão maligno do homem. Como Deus não pode tirar o pecado do homem com base no homem, como Israel se negou a se submeter a Deus, não creu em Deus, a lei de Moisés traz uma atenuante a esta vingança do ser humano. Estabelece a proporção entre o dano e o castigo.
tira o exagero do individualismo e do egoísmo e estabelece a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, quebradura por quebradura, queimadura por queimadura, ferida por ferida. A lei de Talião é um avanço, é uma limitação da malignidade humana, é uma limitação do ódio humano. Já que o homem odeia o outro, já que o homem é escravo do seu eu, porque é escravo do pecado, limitemos esta raiva, limitemos este ódio, não permitindo que haja exagero na punição. Foi ferido? Fere. Quebrou o dente? Quebre o outro dente. Olho por olho, dente por dente. A lei de Talião, então, irmãos, é um avanço. É um freio, é uma limitação que se dá ao ódio humano. Mas Jesus não veio limitar o ódio humano. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Jesus veio salvar a humanidade. Jesus veio tirar o pecado do mundo. Foi o que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio purificar o coração do ser humano, retirar o pecado, retirar o ódio, retirar a malignidade, retirar a maldade. Por isso, o discípulo de Jesus, que tem seus pecados perdoados, que tem o seu coração purificado da má consciência, não é isso que diz o escritor aos Hebreus? Vamos ler lá, Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esse é o discípulo de Jesus. Aquele que teve seu pecado perdoado, que agora pode entrar no Santo dos Santos, porque está com seu coração purificado da má consciência. Ele entra com verdadeiro coração. E por isso, Jesus diz, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O que é a vingança? A vingança é o ato lesivo praticado em nome próprio alheio por alguém que foi real ou presumidamente ofendido ou lesado, em represália contra aquele que é ou seria o causador do dano. A vingança é a punição de quem erra. Mas Jesus veio tirar o pecado do mundo. E por isso, os indivíduos que são seus discípulos, em primeiro lugar, confessaram que eram pecadores e que precisavam de um Salvador. O discípulo de Jesus sabe
que é mal. Jesus nos chamou de maus. Neste mesmo Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Nós somos maus. Nós merecemos a condenação. Nós não somos deuses. Nós somos maus, pecadores. A vingança surge da consideração de que eu sou o critério do bem e do mal. Eu sou um verdadeiro Deus. O bem é o que eu quero, o mal é o que eu não quero. Por isso eu me vingo de quem me fez o mal. Só que eu não sou o parâmetro do bem e do mal. Eu sou um homem mau, pecador, que mereço a condenação eterna. Aí eu creio em Jesus. Crendo em Jesus, eu tenho meu coração purificado. O ódio é tirado. E eu agora não sou mais vingador. Não. Eu não tenho condição de ser vingador. Eu sou um pecador. Um pecador. É isto que eu sou. Nós agora sabemos que não somos o rei da cocada preta, como diz o povo. Não. Nós somos ímpios, injustos, fomos salvos pela graça de Deus. Juiz é Deus. Ele é o juiz de toda a terra. Foi isso que Abraão teve consciência. Lá em Gênesis 18 e 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Abraão estava intercedendo pelos homens maus de Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. Eram homens maus. A Bíblia diz que eles eram maus. Mas Abraão estava intercedendo por eles. Se houvesse 10 justos na cidade, ela não teria sido destruída pela oração de Abraão. Porque Abraão tinha consciência da malignidade do ser humano. E que juiz é o Senhor. A vingança cabe a Deus. Ele é perfeito. Ele é aquele que sabe o que é bom e o que é mal. Ele é aquele que tem controle sobre todas as coisas. A ele cabe a vingança. Aliás, por mais de uma vez nas Escrituras é dito que a vingança é de Deus. Veja lá em Deuteronômio 32 e 35. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que se resvalar o seu pé. Lá em Romanos 12, 19, Paulo diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E em Hebreus 10 e 30, o escritor diz: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. A vingança pertence a Deus. Ele é quem sabe o que é bom e o que é mal. Não cabe a nós. É verdade, Deus constituiu para pôr ordem na casa o governo humano. Cabem às autoridades, segundo o critério divino do que é bom e mal, aplicar a justiça. Mas a Deus cabe a vingança.
não a nós. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é o vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Paulo está mostrando mais uma vez que Deus é o vingador de todas as coisas. E o discípulo de Jesus, que entra em comunhão com Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ele entende que não é parâmetro do bem e do mal. Ele entende que o vingador é Jesus. E que nós devemos buscar a paz com todos os homens. Esse é o papel nosso. Aliás, uma das características do discípulo de Jesus é ser pacificador. Como é que ele pode ser pacificador se ele não busca a paz nos seus próprios relacionamentos? Paulo, escrevendo lá em Romanos, capítulo 12, versículo 18, ele diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E o escritor aos Hebreus repete esse pensamento quando ele diz lá em Hebreus 12 e 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O discípulo de Jesus, ele não procura se vingar. Não tem essa história de olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque ele não resiste ao mal. Se lhe derem, se baterem numa face, ele oferece a outra. Porque ele sabe que a vingança não vem dele. A vingança é de Deus. Mesmo na antiga aliança, alguns salmos, chamados salmos imprecatórios, porque são salmos em que o salmista parece fazer uma oração contrária, como dizem por aí. E eu gosto muito daqueles que dizem que a oração contrária é macumba evangélica. Os salmos imprecatórios, eles são salmos em que o salmista pede o mal para os seus inimigos. E a Igreja Católica Romana, inclusive, quando foi fazer a reforma da sua liturgia, tirou até alguns destes salmos das suas missas, por achar que eles são impróprios. Nada na Bíblia é impróprio. O que ocorre é que, nesses salmos, na verdade, nós vamos ver o salmista pedindo a justiça de Deus. Veja que nesses salmos, o salmista ele não vai se vingar. Ele pede a Deus que aplique a justiça. Veja, por exemplo, uma passagem muito emblemática a esse respeito, que é o Salmo 69, é um salmo de Davi, onde ele diz assim no versículo 27, acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com justos. Ele está pedindo a perdição dos seus inimigos. Mas ele não vai lá e mata a pessoa. Ele está pedindo para que Deus faça a justiça. E aqui, nesses salmos, nós vemos o verdadeiro sentido da doutrina divina, da doutrina de Jesus. Nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Nós devemos deixar que Deus opere conforme a sua vontade. Porque não faria justiça o juiz de toda a terra
A punição que nós queremos infligir às pessoas pode ser demasiada ou insuficiente. Quem é que conhece o coração do homem? Quem é que sabe todos os atos de cada homem? Não sou eu, não é o ofendido, é Deus. Deus é quem sabe o que deve ser feito na justa medida, porque Ele tem o conhecimento de todas as coisas. O artigo 59 do Código Penal, quando determina quais os elementos que o juiz deve levar em conta para aplicar uma pena, diz que o juiz deve observar a personalidade do agente, a sua conduta social, as circunstâncias, as consequências, o comportamento da vítima, a culpabilidade. São esses elementos, os antecedentes do cidadão. Tudo isso ele tem que levar em conta para fixar a pena. Mas não há como um juiz ter conhecimento de toda a história daquela pessoa, de todo o seu histórico. Ele tem sempre uma visão parcial. Mas Deus não. Deus sabe tudo a respeito de nós, de cada ser humano. Então, só Ele pode aplicar o justo castigo. Só Ele pode aplicar a pena correta para alguém. Não é simplesmente ver se ele quebrou um dente e quebrar o dente do outro. Há muitos outros elementos, muitos outros fatores que estão em jogo. E nós, como meros seres humanos, pecadores falhos e injustos, não temos condição de dar a justa pena, a justa retribuição. Isto é com Deus. Porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele é bem claro ao nos dizer, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus sabe tudo o que fazemos e que pensamos e queremos. E Ele é quem tem o poder de dar o justo castigo, a justa pena. O discípulo de Jesus tem de confiar em Deus, não resistir ao mal, não querer se vingar. Pelo contrário, nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. O sentimento da humildade. Reconhecer a nossa pequenez. Reconhecer que somos discípulos de Jesus, não pelo nosso mérito, mas pela graça de Deus. Que somos falhos e errados. E considerar sempre os outros superiores a nós mesmos. É o que Paulo escreve lá em Filipenses. Esse era esse sentimento de Jesus. Filipenses 2 e 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A vingança, ela é movida pela vanglória e pela contenda, pelo ódio, pelo desejo de prevalência do eu. Foi isso que motivou Lameque a matar aquelas duas pessoas. O discípulo de Jesus Cristo, ele não se vangloria, porque Jesus é o seu Senhor e Mestre. Ele é apenas servo. Ele também não tem ódio.
Não tem ódio no seu coração. Então, nós não devemos resistir ao mal, querer retribuir, querer nos vingar. Não. Lembrando que se nós não formos humildes, nós seremos humilhados. Nós já vimos aqui em uma lição passada, no próprio Sermão do Monte, que Jesus avisa que quem quiser pleitear os seus direitos e as suas razões, não sai da frente do juiz antes de pagar as próprias penas e as próprias culpas. Por isso devemos nos conciliar com o nosso irmão antes que ele nos leve ao juiz. Porque o discípulo de Jesus não escapa da justiça. Então, para que nos vingarmos? Para que queremos nos vingar? Não. Não nos vinguemos. Façamos como Jesus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18 em diante, assim nos ensina o apóstolo Pedro. 1 de Pedro 2:18, vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será esta, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Jesus, quando injuriava, ele não injuriava. Quando ele era injuriado, ele não injuriava. Ele não se vingava. Ele não aplicava o olho por olho, dente por dente. Mas ele se entregava àquele que julga justamente. Não há maior injustiça do que a morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas ele se fez pecado por nós, por amor. Se ele tomou a cruz por nós, nós devemos tomar a cruz por ele. Devemos suportar, sofrer o dano. Não querer nos vingar, sabendo que Deus é justo e ele fará justiça. Irmãos, hoje um dos motivos, aliás, da justiça estar abarrotada, ser lenta, inoperante e gerar insegurança e impunidade no meio do povo, a falta de reconciliação entre as pessoas, a falta de renúncia do eu. E Jesus diz que aquele que não renunciar a si mesmo não pode ser seu discípulo. Como é que alguém pode ser discípulo de Jesus se não abre mão de nada? Se quer se vingar dos outros? Se quer prevalecer sempre? Não é isto que Jesus nos ensina. Ele ensina, não resistais ao mal. Se bater numa face, dê a outra. É fácil? Não. Mas se você é salvo, se o seu coração é purificado, você não guarda ódio nem rancor das pessoas, e você sabe
que Deus está no controle de tudo, que a justiça se fará. Faça como o salmista, não faça o mal, mas peça a Deus que faça a justiça. Cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. O próprio salmista, aí no caso Davi, no Salmo 15, ele diz, que é conhecido como o Salmo do Cidadão dos Céus, ele diz que quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Versículo 3 diz, aquele que não faz mal ao próximo. E o versículo número 5, aquele que não faz mal ao próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Esse é aquele que vai morar no céu. Aqueles que se vingam de tudo e de todos, esses não morarão no céu. A conduta do cristão deve ser moldada pelo amor. E aí, como nós dizemos de ser moldada pelo amor, nós vemos o que Jesus disse. Não só não se vingar, mas ir além. Fazer o bem àquele que lhe faz o mal. Veja que Jesus diz, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Vá além. Não é apenas não fazer mal ao próximo, mas é fazer bem a quem lhe faz mal. É o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12. Ele disse, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12 e 21. Ele vai assim, no versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Nós devemos fazer o bem, mesmo a quem nos faz o mal. Isso só é possível pelo amor. E o amor de Deus. Este amor que é descrito por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Nós encontramos. O amor é sofredor, é benigno. Versículo 4, né? O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que Deus colocou em nosso coração pelo Espírito Santo. Nós não temos este amor por natureza, mas nós nascemos de novo. E a nova criatura recebe, tem derramado pelo Espírito Santo, diz Romanos 5:5, esse amor de Deus em nosso coração. E o nosso coração, então, está com o amor de Deus. Então, no nosso coração, nós não nos vingamos, mas ainda fazemos o bem. Fazemos o bem. E aqui nós temos a regra de ouro que Jesus nos ensina, e que é a regra diferente, totalmente, da regra de ouro das outras religiões. Né? O que é a regra de ouro? A regra de ouro é a regra segundo a qual nós devemos fazer aquilo que os homens
os faça. Essa é a regra de ouro. Jesus fala dela no próprio Sermão do Monte. Nós vamos falar disso mais à frente. Mas está ali, Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. As outras religiões dizem, olha, não faça o que as pessoas não querem, o que você não quer que as pessoas façam com você. Mas Jesus vai além. Não é só não fazer o que você não quer que as pessoas não façam, mas é fazer o que você quer que as pessoas façam. Então, quando querem te tirar a vestimenta, entrega a capa também. Quando querer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Saudoso pastor Severino Pedro da Silva nos ensinava sempre: a primeira milha é a milha do dever. Aquilo que todo mundo é obrigado a fazer. Mas vá além. A segunda milha é a milha do amor. O amor é quem deve nortear, dirigir, conduzir as atitudes do discípulo de Jesus. E por isso, nós não devemos negar a quem nos pede, não devemos nos desviar daquele que quer que nós emprestemos algo. Nós somos conduzidos pelo amor. Nós não queremos vingança, não queremos o mal do outro. Nós queremos o bem dele. E a justiça, deixe com Deus. Esta é a prática que deve ter o discípulo de Jesus. Esta é a conduta que Jesus espera de cada um de nós, porque foi a conduta que ele teve durante o seu ministério aqui na Terra. Quando injuriavam, ele não injuriava, mas se entregava àquele que julga justamente. E aquele que julga justamente o pôs no trono à sua direita. E todos nós que entregarmos a Deus a justiça, não resistirmos ao mal e fizermos o bem ao outro, o nosso destino será o mesmo. Será estarmos à direita do Pai, no trono de Jesus. Amém.